o José falou assim, a relação azedou na contratação e demissão do português. O Tonhão, em outras entrevistas, deixou escapar isso. Melhores momentos na tela da estreia do Clube do Remo no Campeonato Paraense. Vitória sobre o Bragantino por 2-1. E o Bragantino até começou na frente, né? Gol do Vander, numa confusão total da defesa do Clube do Remo, né? Foi um negócio impressionante. O Remo praticamente tomou um gol de lateral, né? Uma bola que foi lançada na área, o Túlio chutou, o goleiro deu rebote, o Túlio deu passe depois de novamente e o Vander caixa. Aí, ó, eu acho que esse é o lance, ó, do gol. Você que tá aqui no YouTube tá acompanhando a gente, ó. Remo dá uma cochiladinha, ó. Jogadinha do Bragantino, chute a bola. O Igor Vinhas também, hein, Igor Vinhas? O Marlon dormiu de novo, né? Aí, meu parceiro Igor deu uma... Dormiu de novo. Pra falar do Igor, mas cara. também o Marlon dormiu de novo no lance, né? Não, gente, pelo amor de Deus. O centroavante sai, o Marlon tá marcando o centroavante, O que é Marlon o tá marcando sistema. a linha da grande área, ele tá marcando, Eu da tenho- pequena área. Ele tava marcando Volta lá. Tem que lá, marcar o show. centroavante, Volta o cara. gol do Bragantino. Volta O gol do Marlon que Bragantino. vacilou aí, pô. Desde o começo, Aí, ó, começo. tá marcando a linha da pequena área, o Marlon. Dormiu de novo. O centroavante Ó. vai acompanhar o centroavante. Não, só quem o cara que cochilou faz aí o foi o pivô. Patrick de Paula, né, meu amigo? Também. Patrick de Ele Paula faz também. o pivô. Se o centroavante tá livre no lateral, que não tem Os impedimento, e o zagueiro tem que sair pra... Cara, foi falha de todo mundo. A tá? falha quem é aquele rapaz ali? Qual rapaz? É o Freitas, É o né? Freitas, É o né? Freitas, É Freitas e Patrick Quem é de aquele Paula. É rapaz? porque eu não consegui ver, vi só pela chuteira. Pois é, esse lance todo mundo aí marcou com o olho, né? Porque se o camisa 10 tá livre entre os dois volantes, entre dois volantes, que o Remo foi com se sei tem no um meio de Cantígio, campo nesse né? jogo, Cantígio. a culpa não é do zagueiro. O zagueiro sai pra marcar o centroavante. O centroavante Mas não tá marcou fazendo direito pivô. também. Não, ele pode questionar se ele marcou bem ou não. É. Mas o espaço é aberto porque o centroavante saiu. O zagueiro tem que marcar, acompanhar, porque se ele deixa livre o cara vai fazer alguma outra coisa. Então, foi uma jogada que a gente tem que valorizar a trabalhada do Bragantino em relação a isso, a origem do lance. Pro cara fazer isso e o Túlio já saber, ou eles são telepatas, eles treinaram. Isso é treinado. Olha como o atacante sai ali por trás da defesa, aproveitando o lateral. O lateral, obviamente, não tem impedimento. E olha de onde vem o Túlio. O Túlio passa por Freitas, o Túlio passa na costa do Patrick de Paulo, que nem vê, e aí ele fica livre, cara. Então é culpa do sistema que não marcou direito o cara. E aí lá do outro lado, aí deu azar que o Igor Vinhas falhou no lance, e do outro lado o Vander tava lá, ninguém nem viu ele no lance. Todo respeito ao time do Bragantino, mas foi mais demérito do time do Remo do que... Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Calma lá, também o Bragantino, Gente, olha esse tem uma lance jogada aí, pelo amor de trabalhada. Deus. Isso aí claramente é uma jogada treinada no Bragantino, tá? O Remo que... E aí todo mundo dorme do lance coletivamente. Não, mas isso aí é treinado, O cara falhar é porque o outro obviamente acertou, treinado. pô. Mas a gente tem que questionar quem falhou, mas tem que valorizar a jogada trabalhada também. Mérito do Matal Sodré aí, cara, que desenhou essa jogada. Claramente é uma jogada desenhada e que deu certo o gol do Bragantino. Todo mundo fica olhando, olha outro parado ali, ó. Nem sei quem é aquele. É o Kaique também. É o Mas Kaique. Eu enfim, vejo senhor- falha dos O Kaique três. fica parado olhando. Foi fala coletiva, falha de todo mundo. Falha dos três. Então, Mas pode deixar os melhores momentos aí rolando, porque o Remo deu a volta por cima, né? E esse foi o único lance que o Bragantino teve no jogo pra punir aí o clube do Remo, porque... Não, teve o do que o Igor tem que sair e matar o cara no meio de campo lá. Mas foram os E, né, únicos e não- dois. e teve Eu digo, aquele do meio de campo no final. O último ponto lance do jogo. Pois é, mas porra, foi o chute no meio do campo, pô. O meu ponto é o seguinte... Quem tava narrando? Eu. Esse rapaz aí. O meu ponto Quase é o morreu, quase então, ele né? chora. O meu morreu, ponto, né? O meu ponto é o seguinte, o Bragantino não colocou o Remo contra as cordas. Não, Não, verdade, verdade. Isso não aconteceu. Verdade. Bragantino chegou em alguns momentos fortuitos ali. Mas do o primeiro tempo do Remo também foi do jeito que o Michel gostava do Paysandu do Vale dos Anjos. Pegava a bola, girava Girava pro lado e do não fazia nada. Primeiro Cara, tempo do Remo não teve Fora nada, cara. as falhas, né? Por Você exemplo, com a Patrick de bola Paula fica mais errou perto da muito com a bola nos vitória. pés. Não, mais perto da vitória não sei, mas... Agora tem que ser efetivo, né? Não, o Remo no primeiro tempo, o Osório ele faz ali um 3-6-1, que ele faz uma formação com o Marcelinho de zagueiro pela direita, Marlon e o Kaique, né, que foi zagueiro pela esquerda. Isso. Aí coloca ali Cantígio, Patrick de Paula como dois volantes, abre o Diego Hernandes na direita, abre o Patrick na esquerda, ali como dois meias atacantes, o Freitas um pouquinho mais para a esquerda e o Dodô um pouquinho mais para a direita e o Eduardo Melo como centroavante. Então ele fez um 3-6-1 que não fez nada. O Eduardo Melo não apareceu no primeiro tempo. O Freitas e o Patrick
nulos, tanto que os melhores lances do Remo foram com Dodô e Diego Hernandes. Dodô e Diego Hernandes o tempo todo trabalhando ali pela direita, trabalhando bem, inclusive o Dodô, né? O Rodolfo Souza se emocionou, inclusive, com a capacidade física do Dodô nesse jogo, que se movimentava, aparecia. O Dodô virou o De Bruyne pro Rodolfo Souza. Então, o lado direito do Remo funcionou bem no primeiro tempo. Mas um bem que fazia a bola chegar. O Remo tinha a bola, ficava girando. Tem torcedor que gosta de ficar com a posse de bola e ficar, amassou o Bragantino. Não, o Remo tinha a bola e não sabia criar chance. A melhor jogada foi uma cavadinha que, se eu não me engano, o próprio Dodô que dá por cima, assim, o Diego Hernandes chuta ali meio que um voleio e a bola vai pra fora. Mas poucas chances, de fato, criadas pelo Remo no primeiro tempo. E aí sim, quando o Remo ele muda para um 4-1-4-1, que ele tira o Cantígio, bota o Jorge, bota o Aleph Manga, abre, centraliza o essa Patrick mudança, de Paula. E essa mudança até, Matalson, ela foi importante para o time começar a criar oportunidades na frente, né? Sim, aí no segundo tempo, sim, o Remo começou a atacar muito bem, o Manga aparecendo bem, o próprio Jorge, coitado, ele subiu uma, né, que ele sobe, o Manga resolve chutar, e aí o Jorge não subiu mais. Aí o volume de jogo do Remo existiu, e nessa formação ele colocou o Pikachu justamente na posição ali de meia central pela direita. Foi justamente a posição que o Pikachu entrou e fez o gol da virada, né? Mas num geral, o Remo ele teve um primeiro tempo muito ruim, um segundo tempo melhor. O segundo tempo foi melhor, dava pro Remo até ter feito mais gols depois que virou. E aí vem aquele ponto, né? De que o Osório consegue tirar tanto de positivo quanto de negativo dentro desse jogo. E aqui, cara, acredito que para todo mundo tem hoje, além do Marcelo Rangel no gol, Diego Hernandes e tudo mais, o Pikachu é para ser titular. Zé Ricardo. E por incrível que pareça, o Zé Ricardo. Que ninguém dava nada pro Zé Ricardo no início do ninguém achava nem que ele tinha que vir, né? Não era nem pra vir, foi a primeira contratação do Remo. Tá, e foi uma contratação que todo mundo falou, é isso aí. A oficial o Aleph foi a primeira. Não, que o Aleph só foi anunciado 500 anos depois. Ele se anuncia, mas o Remo não anuncia ele. Mas o Zé Ricardo, ele hoje, pra muita gente, ele é um dos titulares do Remo. Domina no meio de campo com a minha bola, né? Eu quero ressaltar também a atuação do Aleph Manga, que o Matheus até cantou a pedra que o Aleph Manga iria trazer mais vontade para o time do Remo, né? Iria chamar o jogo e pedir a bola e ir para cima, e foi justamente o que ele fez. A partir do momento que o Aleph Manga entra na partida, para mim é quando o Remo começa a ficar um pouco mais ofensivo ali pelo lado esquerdo do campo. Ele começa a chutar para fora, chamar jogada, jogada individual, que fez uma grande diferença no segundo tempo do Remo. E aí, Michel, o que dá para falar dessa estreia do Clube do Remo? O que você destaca? Se você for olhar só resultado, para ser coerente na parada, né? Se você for olhar só resultado e diferença técnica, né? Você chega à conclusão de que o Paysandu fez melhor do que o Remo. Só que, no caso do Remo, tem um detalhe que o torcedor não pode deixar de colocar na avaliação, e aí entra o meu desconto para os caras, é que quanto maior a diferença técnica para o seu adversário, mais difícil é você colocar na mente do jogador que ele tem que ter intensidade os 90 minutos, que ele tem que entrar focado, que ele não pode dar aquele passe de lado. É mais difícil. Sem contar que os caras estão pé da vida com esse gramado aí. Eles não querem jogar aí. Os caras estão pé da vida com esse gramado aí. E tem vai de jogador para jogador, né? Porque Diego Hernandes, no primeiro tempo, ele chamou o jogo todinho pra ele. Mas é isso. Aí tem jogador que entra e sabe que tem que dar a vida, né? Porque é a oportunidade. O Dodô, como vocês falaram aí que o Rodolfo ficou emocionado com ele. Mas é por isso, porque o cara sabe que é a oportunidade da vida dele, né? Entra um moleque no Paysandu, ele sabe que é a oportunidade da vida dele, ele vai dar o gás. Entra um cara mais experiente, ele vai segurar o jogo ali e tal, não sei o que, sabe que tem gente boa no banco, qualquer coisa no segundo tempo resolve. Enfim, cara, você vai discutir se isso tem que acontecer ou não, todo ano é a mesma coisa. Eu não discuto mais contigo isso aí. Todo ano é a mesma coisa, a gente fica aí discutindo se o cara tem que fazer isso, se não tem. Só vou valorizar quem... Agora, por exemplo, para mim a avaliação certa do que vai ser o Remo na temporada vai ser quarta-feira. Quarta-feira não tem desculpa. É a primeira baliza, né? Então, quarta-feira... E o gramado é talvez pior do que esse. E aí é a parada, não tem desculpa, né? Porque o gramado tá ruim, nos prejudicou, vai prejudicar os dois. Inclusive, ontem, o Vitória
O Vitória valendo, tá? O time titular do Vitória perdeu pro misto do Bahia. Mas o misto do Bahia não é o misto do Bahia da Série B, João Vanderlei. Não, mas é clássico. Tem Matheus. Cauli. Então, assim... Sim, eu sei. É clássico. Não, porque quando tu fala misto do Bahia, o cara vai pensar que meteu um monte de sub-23. O moleque que fez o gol lá, o Haaland do Nordeste. Misto é um time... uma das joias do Bahia daqui O misto que eu tô falando não é o time titular do Bahia. É um mesclado ali de alguns jogadores importantes titulares e a maioria reservas. Foi isso que o Rogério Ceni colocou ontem. Cara. Maioria não. Mas foi o misto do Bahia, não foi o time não totalmente foi titular, a força máxima que a gente imagina do Bahia. Mas também, quando a gente fala misto, é como se... O Remo colocou... Não começou o jogo contra o Bragantino, não é o Remo titular que vai jogar contra o Vitória. Ainda tem esse detalhe. E o Remo ainda Remo teve... titular. Não, mas peraí. Mas Não, o Remo Remo titular, titular, gente. Vamos lembrar que o Osório, na quarta-feira, vai botar outro time. O Remo titular tem Aleph Manga, tem Zé Ricardo titular, vai ter Pikachu de titular. E esses caras só jogaram tem 45 Pico, minutos. tem Monte, Os caras contra o Vitória, o Vitória jogou com todo mundo, começou aí tendo um desgaste muito grande, com pouco tempo para se recuperar para quarta-feira. cara, e assim, só para Isso concluir... aí já é uma, de certa forma, uma vantagem, entre aspas, pro Remo, tá? Só para concluir o raciocínio. Então, assim, se você for olhar só o resultado, você chega à conclusão que o Paysandu fez melhor. Só que tem uma turma para entrar, o Paysandu não tem mais ninguém para entrar. Acho que a gente Né? não tinha nem que O comparar. Paysandu tem o que evoluir. Só o lateral esquerdo agora. Né? Não, é porque, sabe por quê? Tem que comparar? Porque assim... Por quê? Porque o torcedor, por vezes, né? Ele fica pegando no pé do jogador Por no causa início do de outro. temporada por causa do outro. Sim, sim, Pô, isso eu mas você entendo. tem que entender que a sua realidade é outra, é totalmente diferente. O Osório entrou com um time totalmente alternativo. Esse Remo vai mudar muito ainda. Esse Remo tem muito o que evoluir. O jogador tá voltando de férias agora. Tem 2 semanas de treinamento. Então, assim, como time, eu acredito muito mais na evolução do Remo do que do Paysandu hoje. Porque o Remo tem muito mais pé de obra para entrar do que o Paysandu. Então, detalhe, 2 semanas de treinamento porque quis. Porque quis, tudo bem, mas faz parte do calendário. Então, são opções de planejamento. Mas é um fato, né? Tem 2 semanas de trabalho, é um fato. Então, assim, não tem que ficar pegando no pé dos jogadores do Remo. Deixa os caras aí, a partir de quarta-feira a gente vê quem é quem. Vamos ouvir o Osório, senhores. Porque o Remo começou atrás, mais uma vez, né? Assim como aconteceu no jogo contra o Águia de Marabá. E deixou ali a equipe no meio que numa situação de desconforto. O Max Souza perguntou sobre isso para o Osório, perguntou inclusive se isso era bom para a evolução do trabalho. Vamos ouvir aí o professor Osório. No creo que sea positivo, pero presto mucha atención a cronológicamente. ¿Da para entender esa palabra cronológica? Es quien tuvo las primeras oportunidades de hacer gol. Y en ambos juegos yo creo que tuvimos nosotros, se sentía, llegábamos más al arco de ellos. Pero el juego es así. El juego les dio una oportunidad, nosotros se la dimos y se fueron en ventaja. Ahora, yo asumo la responsabilidad de este primer gol en este juego, porque los throw-ins, los saques laterales los tratamos aparte y no hemos trabajado en eso. Entonces nos desatendimos. El delantero sale por detrás de nuestro defensor, el remate fue muy débil y desafortunadamente el golero da rebote al frente, no al lado ni contiene, pero acontece y está bien. Ahora, preocupante en los últimos 5 minutos, cuando estamos 2-1 arriba, no se le puede dar oportunidad al rival. Hay que... E ele disse que basicamente isso não é bom para a evolução, você ficar ali nessa situação de desvantagem. Assumiu a culpa, né, do gol do lateral, porque eles não tiveram tempo de trabalhar, né, a defesa de algumas dessas jogadas, né, de bola parada ou também de lateral. E falou que isso acontece também, né? E que o Remo ainda tem muito a evoluir, de certa forma, né, Matheus? Não, e um ponto importante também, João, do que ele falou foi esse finalzinho, né? Que ele não gostou da reta final do jogo, porque
virou quase aquele finalzinho de bola ali, cara. Porque o Remo, ele tava... O Bragantino desesperado, acelerando o jogo, e o Remo também querendo acelerar o Se jogo. o Bragantino fazer aquele gol lá do meio do campo. E aí Aí acabou o mundo. Bra tinha caído no sábado, não tinha Aí acabou sido o na mundo. segunda, no domingo. Mas o ponto é que o Remo, ele entrou numa loucura que não Aí deveria entrar. o Marcos Braz pedia pra deixar o Remo lá na entrevista com o Rodolfo e o Michel. E é isso que incomodou o Osório, que o Bragantino tá desesperado, querendo que a bola acelerasse o tempo todo, beleza, o Bragantino tem que fazer isso. Agora o Remo, ele não tem que entrar nessa. O Remo é melhor tecnicamente, o Remo tem investimento de sei lá quantas vezes, já até perdi os cálculos, deve ser umas Não 20 dá nem vezes pra maior fazer, do que Como o Abner diz, jogadores de Bragantino. 100K, né? Não, e aí o Remo, ele ficar nesse... Pô, o Bragantino vai lá e cá. Aí o Remo Um jogador do Remo paga paga a folha do Bragantino todinho. Dá sobra pro João Vanderlei, Dá sobra pra pagar o apartamento do João. Então é um ponto que o Osório reclamou disso e a gente tem que falar que jogadores do calibre dos jogadores do Remo não podem entrar nesse ritmo louco quando o jogo não pede. Porque nesse aí tava 2-1, tava um placar que não era legal, que, pô, beleza, se vence por 3-1, excelente. O torcedor ia ficar mais feliz e tudo mais. Mas entender que, às vezes, cara, o melhor é tu dar essa segurada, que às vezes a gente não gosta quando acontece durante o jogo, mas nos últimos 5 minutos, ficar esse vai e vem, esse gol a gol, é ruim pro time que é melhor O próprio tecnicamente. jogador, ele tem que saber quando é hora de cozinhar a partida, né? Foi até uma coisa que eu comentei, e é uma diferença, inclusive, em relação ao Paysandu, né? Que enquanto os garotos eles precisam mostrar um pouco mais de vontade, se eles quiserem entrar em campo, no Remo não tem tanto garoto assim, né? Você Não tem que ter um time garoto. mais maduro e você tem que ser um pouco mais maduro também nas decisões no final. Mas, cara, foi uma atuação no Clube do Remo que... na minha opinião, foi muito boa, tá? Controlou muito bem o Bragantino, apesar daquele susto ali no finalzinho, nas últimas 2 bolas do jogo, principalmente naquele chute do meio de campo do Tubarão, mas pra mim o Remo deixa uma boa impressão, ainda mais por conseguir em momentos de adversidade superar e vencer de virada. Senhores, Pikachu, a gente tem que falar sobre isso antes de passar pro Braz. Novamente, ele aparecendo como cara. Foram 57 segundos de Pikachu, de ele entrar no campo até ele dar o chute pro gol e fazer o segundo do Remo, cara. Com aquele passe belíssimo também do Zé Ricardo, né? Lembrou um pouco o que fez o Sávio no jogo contra o Águia, aquele passe que vem de trás, né? Uma verdadeira pifada. Meio que do centro, né? Rasgando a defesa do adversário. Já uma jogada que acredito que seja já treinada do Remo, né, Matheus, também? Cara, eu não sei se treinada, mas já a visão aconteceu de 2 vezes. Não, mas essa específica do Zé Ricardo foi muito visão de jogo dele, né, cara? De entender que ele tava sem pressão Qualidade. ali dos jogadores do Bragantino. E o Pikachu, ele leu a movimentação do Pikachu muito, muito bem, né? Tanto que veio um passe... O Pikachu, ele basicamente domina e chuta, né? E esse é um ponto muito forte Não, ele do pega Pikachu. de primeiro, eu acho. Acho que ele pega de primeiro, Eu não Pikachu. lembro, também. mas sei que... Porque a finalização do Pikachu sempre foi o ponto mais forte dele em relação a outros. Tanto que aquele chute cruzado e tal, já fez muitos gols assim. Esse aí foi até um pouquinho mais centralizado, né? Que ele recebe o lance. É um cara que a gente... Eu até citei no final do pós-jogo, quando a gente já tava na mesinha lá do Mangueirão, que se alguém questionava a vontade do Pikachu, a qualidade do Pikachu, ou se o Pikachu iria entender a responsabilidade que ele teria no Remo, eu acho que o torcedor que questionava isso hoje já não questiona. Porque o Pikachu, ele já mostra que o Supercopa Grão-Pará não vale nada. O cara faz lá um gol, torcida vibra tudo, e ele sempre exaltando, o Parazão não serve pra nada, é só pra laboratório. O cara vai lá, vira o jogo, faz um gol decisivo, comemora com todo mundo, sabe, mostrando uma força que é um cara que entende o tamanho que ele tem no Remo hoje. Então acho que o Pikachu, ele já nesses 2 jogos que pra muita gente não vale nada, não presta, não serve, não vai mudar nada na temporada, serviu nesse caso pro torcedor que questionava o Pikachu entender que o Pikachu sabe e sempre soube onde ele estaria se metendo pra tomar essa decisão de vir ao Clube do Remo e assumir essa responsabilidade. Além de assumir, pelo menos nesse começo de campeonato, isso não significa que o Pikachu vai fazer 20 gols no Campeonato Brasileiro, mas significa que é um cara que tem capacidade para decidir jogos e jogos independente do nível, que entra aquilo que o Michel falou. Tem jogador que chegaria na fase do Pikachu, o cara ia ficar pé da vida de entrar num jogo contra o Bragantino, pô. E o Pikachu né? não. E o Pikachu, ele domina e chuta mesmo essa bola. A gente tá vendo aqui no YouTube. Olha o passe do Zé Ricardo. O passe do Zé Ricardo, passe espetacular pro E Pikachu fazer o gol. Esse gol aí é uma jogada que a gente vai ver com frequência no Remo.
o Remo faz muito isso, já no primeiro jogo fez também contra o Águia, e agora fez novamente, acho que fez umas 2 ou 3 vezes nessa partida. Infiltração por dentro, Essa né? infiltração por dentro, ela vai ser um dos pontos-chave do Remo na temporada. Pelo menos até o pessoal descobrir, né? Mas enquanto não A descobrir, impressão tá que tudo certo. fica é que o Pikachu ele tá muito tranquilo, né, enquanto de jogar vestindo essa camisa. Ele sabe onde ele tá pisando. É um território conhecido para ele e a pressão até o momento da torcida rival não parece ser um problema. Eu já vi gente questionando nas redes sociais quando é que ele vai beijar o escudo. Cara, eu acho que não tem questionamento mais nenhum. Acho que a torcida abraçou já, tá? Não tem que beijar Torcida- escudo. torcida Beija o escudo abraçou. na hora que ele quiser. Tem gente perguntando se ele tá guardando o beijo no escudo pro dia 8. Mas eu sempre disse aqui, e vou repetir, que eu tinha certeza, enquanto tinha gente falando Pikachu não sei o quê. Pô, Lá em 2015 ele falou... porque ele falou que não ia jogar, não sei o quê. Eu sempre bati na tecla. Vocês podem ter certeza que o cara que vai mais entregar vontade dentro de campo vai ser o Iago. Senhores, vamos ouvir o Diego Hernandes para a gente começar a falar do Braz. O Hernandes falou pós-jogo e tem uma declaração interessante dentro da fala dele que a gente vai começar a falar do assunto do executivo do Remo. Vamos ouvir o Hernandes depois da partida. Eu me sinto muito apoiado pela torcida, me sinto muito bom no clube. Acho que a gente foi muito bem o ano passado, então isso também dá para agora continuar. Mas o tema do contrato, eu já falei, não sei ainda o que vai acontecer. Sei que o Marcos Braz chamou meu agente para ter uma reunião, então acho que ele vai conversar hoje, amanhã, mas não sei. Mas se me pergunta a mim, eu gostaria de ficar aqui. Como já falei, é muito difícil no futebol sentir-se muito querido, sentir-se muito legal com a torcida, a cidade é boa, então são muitas coisas que o jogador de futebol vê. Eu vou ser pai, então também nisso aí o nascimento do meu filho, também na cidade que já a gente se sente cômodo. Tá aí. O Hernandes estava esperando uma reunião do Braz com o agente dele, só que agora não tem mais Braz. Agora enrolou, né? Agora enrolou e o Remo tem que negociar Esperar uma o Juninho renovação. Paulista chegar aí Tem que esperar uma renovação com o Botafogo, para esperar alguém, né, para fazer essa renovação de empréstimo. Nesse meio tempo, de sábado para domingo, segundo o Abner, eu assisti a live inteira do Abner ontem. Dele Tava falando sem sobre nada essa pra fazer, né, situação. filho? Não, meu amigo, é informação. Fácil, não Quase tá fácil 2 assim. horas, quase 2 horas de live. Não, mas tinha que acompanhar tudo, porque é um assunto importante. Tava trabalhando. De que essa saída do Braz ele já manifestou no sábado pós-jogo, depois da partida, mas o Tonhão deixou para conversar só no domingo, porque ali já estava acontecendo muita coisa, pós-jogo todo mundo cansado. Pois bem, os dois conversaram ontem. Braz irredutível. O Tonhão chegou até a perguntar, segundo o Abner, né, relatando tudo que ele disse ontem na live, que foi muito esclarecedora, muito interessante. Confiram lá no canal dele e ele vai falar também sobre isso daqui a pouco no Liberal Notícias. De que o que a gente pode fazer para você mudar de ideia? Aí o Braz falou, não, nada, eu tô decidido da minha escolha e o meu tempo aqui acabou. Sinto que o meu tempo aqui acabou. Basicamente, onde tem 2 caciques, só um vai mandar. E o Braz, acredito que percebeu que ele não tem todo o espaço para mandar como ele tinha, por exemplo, no Flamengo. Porque a decisão final sempre vai ser do presidente Tonhão. E eu quero ouvir os senhores sobre isso. Só um ponto em relação a isso. E só para esclarecer aqui, Esclareça. como o Abner também disse ontem, não tem inimizade entre os dois. Os dois não estão em conflito. Pelo visto, é apenas divergência no modo como está se tocando as negociações e a formação de elenco, principalmente. Um ponto em relação a essa situação como um todo, eu acho que isso ficou muito claro, é que o Remo não conseguiu encontrar um equilíbrio, nem por exemplo, do executivo entender que a palavra do presidente vai valer muito, e nem do presidente entender que se tu contrata um executivo, tu tem que dar uma certa liberdade para ele. Acho que o Remo não encontrou um certo equilíbrio para continuar esse trabalho, para continuar fluindo. Agora, o futebol paraense, eu vou dizer futebol paraense, mas eu imagino que o brasileiro também, o futebol paraense ele gosta muito de ter herói e ter vilão. O Marcos Braz não subiu o Remo sozinho,
mas isso não significa que o Marcos Braz não fez nada e muito menos significa que ele não vai fazer falta. Claro que ele vai fazer falta. Ninguém no futebol paraense nos últimos 20 anos entende mais de Série A do que o Marcos Braz. Mas também o Remo não vai acabar, né? Esse é o ponto, mas também o Remo não vai acabar. O Remo ele tem 120 anos antes do Marcos Braz e vai ter mais infinitos depois do Marcos Braz. Significa que ele não servia para nada? Não, o Marcos Braz foi importante sim no acesso, mas não subiu o Remo sozinho. Quantos se questionavam em relação a Antônio Oliveira? Quantos questionavam em relação ao Guto Ferreira? Algumas contratações que vieram deram certo, outras que vieram deram errado. Então, é um ponto. Não é também porque ele está saindo, que ele não presta, que ele não serve, que não vai fazer falta. Não. Ele tem uma capacidade muito grande que a gente vai ver que se o Remo vai conseguir encontrar alguém com essa capacidade. Ao mesmo tempo, não é porque ele vai sair que vai tudo acabar, que o Remo já caiu, que não faz o ofício para a CBF e foi. Não, não é assim. Agora, o que me preocupa de verdade, isso aqui a gente já vem falando, desde o ano passado, quando se falava, vai ficar, não vai, acabou não ficando. Os procedimentos internos do clube do Remo. O quanto o Remo vai evoluir internamente para virar um time de Série A, um clube de Série A internamente, o pensamento do clube do Remo, e eu já falava isso, pensando se o Braz ia renovar ou não, ou em algum momento ele ia sair do Remo, ele não ia ficar no Remo para sempre, mas o quanto o Remo iria evoluir internamente, pensamento, forma de fazer futebol, ideias de futebol, estrutura do futebol, isso tudo a gente tem que ficar bem atento para saber como o Remo vai fazer. Tem capacidade para isso, tem formas de trabalhar isso, mas essa é a minha grande preocupação. Como o Remo vai evoluir internamente, não porque o Braz ficaria que ia evoluir tudo. Não sei, não tem como afirmar isso. Mas com certeza os pensamentos dele fariam o Remo caminhar para um sentido que sem ele pode não caminhar, ou pode vir o outro e melhorar, pode vir outro piorar, pode vir outro fazer a mesma coisa. Isso aí a gente não tem como saber, a gente não é adivinho. E, Matheus, o seguinte também, o que mais me preocupa nessa saída do Braz, o torcedor logo associa logo a contratação, tá? Eu vou ir nesse ponto de estruturação. Porque partiu, principalmente do Braz, a iniciativa de, por exemplo, fazer todas essas obras internas aí no Baianão, tá? Então, é claro que tem também a diretoria do clube e tudo mais, mas o que mais me preocupa nessa saída do Braz é quanto à estruturação do clube. Não só lá dentro do Evandro Almeida, quanto também no CT, porque acredito que ele ia ser muito importante nesse processo. Então, Remo precisa achar alguém também no mercado que também esteja comprometido em continuar sempre a aplicar a evolução nesse sistema. Michel, quero te ouvir também. Vamos lá. Existem duas coisas a serem avaliadas e discutidas. Não sei se vai dar tempo, mas bora tentar. Uma é o que aconteceu e os fatos que levaram isso a ocorrer, né? E a outra é o momento que isso aconteceu. São duas coisas totalmente diferentes, né? E que levam caminhos diferentes. Eu vou logo pro momento que isso aconteceu. O meu ponto de vista o momento para isso acontecer não era agora. Não era faltando 3 dias para estrear na Série A do Campeonato Brasileiro. Não era no momento de formulação de elenco, de reformulação de elenco, porque tem muita gente para sair e o Braz já mostrou competência no sentido de vender jogadores e o Remo vai precisar fazer esse movimento no mercado. E está nesse processo que o Matheus falou muito bem aí, de estruturação e tudo mais. Então, o momento, para mim, não era esse. Você pode falar que o Braz fez isso, fez aquilo, fez não sei o quê e tudo mais, que são o que levou a essa situação. Ponto. Quem está certo, quem está errado, enfim. Mas o momento não era esse. Tanto que não era esse, que sempre se esperou um problema desse tipo, mas em relação ao presidente Tonhão. Todo mundo sabe que a relação não era de amizade, mas era uma relação profissional. E que em algum momento a gente esperava que essa bomba ia explodir. Essa bomba não explodiu porque os dois foram muito profissionais. O Braz sabia o limite dele, o Tonhão sabia o limite dele. Então, por isso, né, por não ter acontecido por eles dois, é que eu julgo que também não é mais um motivo para eu ver que não era o momento. Né? Porque o Tonhão vai à casa dele para tentar convencê-lo, para perguntar se tem alguma coisa que pode ser feita, e ele diz que não é. Aí, beleza. É o momento que isso aconteceu, discutido.
Agora, o porquê isso aconteceu? O que me chegou de informação, o Abner fez uma live esplêndida ali, com vários motivos e tudo mais, enfim. Mas, para mim, o que me chegou é a contratação de alguns jogadores, recentemente, por parte da diretoria. Essa contratação aconteceu da seguinte forma: sem a anuência do Braz e com um valor de salário alto para o mercado, né? Por exemplo, o jogador ganhava, vou dar um exemplo, tá? O jogador ganhava 50, veio ganhando 70, 80 e para ele não valia. E outro ponto, os contratos que o Braz estava fazendo eram contratos de 1+1. O que é isso? 1 ano de contrato, se ficar na Série A, renova automaticamente. E teve jogador que veio agora com 2 anos de contrato. O que me chegou foi isso. Se eu estiver errado, já peço desculpa desde então à diretoria do Remo, mas o que me chegou da parte do Braz é que ele ficou muito insatisfeito com essa conduta, viu que o trabalho dele não estava sendo respeitado, que estava tendo muita interferência, não estava com a autonomia que ele acha que deveria ter, e optou por sair sem problemas nenhum. Tanto que não tem um grande problema, é que ele ainda vai ficar. O Abner, a única coisa que o Abner falou que eu acho que não vai acontecer, e pelo que eu já ouvi, não aconteceu mesmo, que é que ele já ia embora. O Braz já ia embora imediatamente de Belém. O Braz está no Baenão, ou está sendo esperado no Baenão hoje, né? Não sei se ele chegou aí ao Baenão hoje, mas ele vai ficar indo ao Baenão durante essa semana, nos próximos dias, para que ele possa passar todo o processo para o Cadu e tudo mais. Para você ver que não tem essa briga, essa porrada toda e tudo mais. É uma divergência na forma de tocar o clube. Entendeu? Então, assim, é a única coisa do que o Abner falou que eu acho que não vai acontecer, tá? O resto é tudo isso aí e, enfim, são divergências. Como o Matheus disse, o Remo não vai acabar por isso, né? Mas acho, na minha análise, no meu sentimento, que o momento não era para isso agora. Definitivamente. Não era para isso. Ofusca até um pouco a vitória contra o Bragantino, de certa forma. O José falou assim, a relação azedou na contratação e demissão do português. O Tonhão, em outras entrevistas, deixou escapar isso. Teve essa parada aí, né, que azedou ali. Teve uma parada em Florianópolis também no jogo do Avaí, que o negócio não ficou legal. E depois, né... Teve a parada do contrato também, teve a parada do contrato também.